Essa semana eu percebi que estudar inglês todos os dias é mais sobre como você estuda do que quanto você estuda. Eu criei um desafio de 90 dias com o objetivo de estudar todos os dias e depois de 2 semanas eu já quis desistir. O meu plano era estudar 3 horas por dia, meia hora para fala, meia hora para escuta, meia para gramática, leitura, escrita e flashcards. E no papel parecia perfeito, mas na prática eu sempre acabava estudando muito mais e isso começou a pesar. Porque semana passada foi a primeira semana e foi um teste, né, pra ver como que seria. E a ideia era estudar 3 horas por dia, mas eu acho que não teve nenhum dia da semana passada que eu estudei menos do que 4 horas. Isso porque eu não soube administrar muito de, ser 30 minutos realmente pra cada pilar. Na primeira semana até que foi tranquilo, eu tava empolgada, focada, animada com o desafio. Então eu relevei o fato de ultrapassar o tanto de horas que eu tinha pra estudar e arquei de boa com as consequências. Depois de ficarmos 5 dias sem ir na academia, finalmente vamos dar as caras. Tô muito cansada, gente. Eu tô o dia inteiro na tela, isso mexe com a cabeça da gente, né, amor? Eu tava acumulando trabalho que eu deixava de fazer para poder conseguir cumprir com as horas estudadas. Também tava indo até muito tarde, então tava indo dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, mostrei pra vocês. E tava ficando insustentável, minha energia tava esgotando, foi uma semana super cansativa. Enfim, eu acho que eu não aguento 90 dias nesse mesmo ritmo. Nessa segunda, o cansaço bateu. E eu percebi o quanto a empolgação influencia no aprendizado. Parece que quando você perde aquele brilho, tudo começa a travar. Eu não falhei nenhum dos dias até agora, mas eu percebi que do jeito que está, não dá pra continuar. Então, para não ficar um negócio também insustentável e que vai me deixar mais nervosa do que eu já sou naturalmente, eu vou manter, essa ideia de ser mais ou menos 3 horas por dia, mas não necessariamente os 6 pilares. Eu vou manter 3 pilares fixos, a gramática, que seria uma aula, os flashcards, que são extremamente importantes para revisão, e também o listening para estar sempre ouvindo o inglês, estando em contato com ele, já que eu não tô fora, né? Eu tô escutando português o tempo inteiro, então pelo menos para eu acostumar a escutar inglês todo dia. Ou seja, vão sobrar 3 que vão ficar meio transitórios ali durante a semana. Assim eu mantenho uma base sólida todos os dias, mas tenho liberdade para ajustar o resto conforme o meu tempo e a minha energia. Então a ideia também é não ficar repetindo sempre o mesmo. Então eu vou fazer reading a semana inteira. Tem que ter o speaking em algum momento e tem que ter a escrita em algum momento. Provavelmente vão ter dias que eu vou estudar mais do que 3 horas, vão ter dias que eu vou estudar menos, mas o importante é que o aprendizado continue sendo leve e consciente. De qualquer forma, eu acho que eu vou continuar gastando muito tempo, umas 3 horas pelo menos por dia, mas pelo menos eu vou poder me concentrar mais naquilo que eu tô fazendo. Porque às vezes eu queria ler a história inteira, só que eu tinha lido uma página, a história tinha 3 e já tinha se passado meia hora. Ou seja, se eu ficasse lendo a história inteira, eu ia gastar 1h30 e eu ainda ia ter todos os outros pilares. Meu tempinho acabou, mas eu vou terminar de ler essa frase aqui e vou parar bem aqui. Gente, pro listening de hoje eu vou escolher esse vídeo aqui, só que tá vendo que ele tem 1h55? Então eu vou colocar no cronômetro também pra não passar da hora. Mas vou assistir um trechinho dele. A ideia é anotar algumas frases ao longo do vídeo para poder repetir elas no exercício de speaking depois. Agora eu posso realmente ler uma história inteira, sem me preocupar de nossa, ainda tem mais speaking, mais writing, mais sei lá o que pra fazer. Vou testar isso essa semana, já fiz isso ontem, escolhendo a leitura. Vou fazer isso hoje, pretendo continuar fazendo e aí depois eu conto pra vocês como é que foi, se melhorou, se não melhorou. E a gente vai adaptando, porque isso aqui é um desafio pra me ajudar. Não adianta eu tentar me esgotar e aí eu não vou conseguir levar pra frente. Não vai dar. Agora eu vou assistir minha aulinha de hoje, que tem 38 minutos, tá vendo, gente? Gramática. Tem 38 minutos. Eu falei pra vocês que eu gasto mais do que isso porque eu paro pra anotar. Então, enfim, não tinha como, né? Gente, são mais de 9 horas, eu já tô aqui deitada, mas eu vou começar a estudar inglês agora. Provavelmente vou ficar até 1h da manhã, ou um pouquinho mais, mas acontece, né? Não vou deixar de fazer hoje por isso. Bom, gente, são 00:18, ainda falta o speaking, então eu vou falar aqui comigo sozinha. O meu sábado e o meu domingo inteiro foram trabalhando e estudando, não fiz nada além disso. A fala, por exemplo, é o pilar que eu mais tenho dificuldade. E eu percebi que mesmo praticando todos os dias, eu não estava realmente absorvendo nada. Eu sempre acabava praticando frases novas, mas no dia seguinte eu já tinha esquecido tudo. Pra ser sincera, o que funcionou melhor foi
conversar com o Gui. Então, falar de verdade com alguém, criar frases da minha cabeça e tentar me expressar, mesmo que de forma imperfeita, foi muito mais proveitoso. E eu entendi que construir frases que fazem sentido pra mim, que eu falaria e que tem a ver comigo, faz muito mais sentido e vale muito mais do que pegar frases aleatórias. Além disso, é melhor eu repetir essas mesmas falas por um tempo do que ficar mudando e inventando coisa nova a cada dia. Gente, eu pedi pro chat fazer um texto, como se eu estivesse gravando um vídeo pro YouTube, lá no meu futuro, nos meus sonhos, o que eu estaria fazendo, o que eu estaria falando sobre uma nova etapa. Enfim, não vou revelar aqui pra vocês agora, porque de certa forma é um pouco mais íntimo, mas... Enfim, ele fez um textinho muito legal. E agora, pra treinar o meu speaking, que é a última coisa que falta pra hoje, eu vou ler esse texto na frente do espelho várias e várias vezes. Now, it's not a dream anymore. It's real. And honestly, we keep looking at each other like, can you believe this is happening? Because it's crazy to think about how many times we're talking about this moment, and now we are actually living it. So yeah, this is the beginning of a whole new chapter. I don't know exactly how the future will bring, but one thing I know for sure, I'm ready for it. Tipo, vale muito mais a pena repetir durante uma semana inteira as mesmas expressões que eu realmente usaria sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, porque isso sim fixa de verdade. E o que eu tava fazendo, apesar de ser muito bom pra treinar a pronúncia, eu sentia que não tava fazendo tanta diferença quando o assunto era desenrolar a fala. Então, basicamente, eu tava fazendo o speaking todo dia, mas pra bater ponto, e não aproveitando aquele momento de verdade. Acho que a princípio é isso, eu tô me adaptando, ajustando e tentando tornar esse processo mais leve. Gente, eu adorei a história de hoje. Sofia, ela é uma viajante que viaja sozinha pra Barcelona e ela conhece um cara, mas ela não foi pensando em encontrar o amor, ela foi pensando na liberdade dela mesma, em viver a experiência sozinha. E aí acaba que ela descobre que, na verdade, a verdadeira liberdade está em abrir o seu coração e, enfim, aceitar que pode existir uma outra pessoa ali compartilhando as experiências com ela, que ela não precisa estar necessariamente andando sozinha o tempo todo. Enfim, muito legal. E eu achei que essa história trouxe várias frases que eu mesma falaria. Eu eu risquei aqui várias, né? Porque no fim, aprender inglês não é sobre decorar palavras, é sobre se descobrir no processo. É sobre se descobrir em outra língua, né? Já se inscreve no canal para acompanhar esse processo e beijo!